Um usuário precisa verificar os sites recentemente visitados por meio do Microsoft Edge em sua configuração padrão, para organizar um relatório contendo as fontes usadas para consultar normas de recursos humanos nos sites oficiais do governo. O atalho por teclado para abrir a janela de histórico é... Bem, pessoal, quando a gente pensa no Microsoft Edge, a gente tem várias teclas de atalho, claro, como todos os navegadores. E aqui nós temos a letra A com Ctrl J, a letra B com Ctrl H, a letra C Alt F4, letra D Alt F1 e a letra E Ctrl mais F. Vamos ver cada uma dessas teclas de atalho. Percebe que o Ctrl J aqui é a tecla de atalho para exibir a lista dos downloads que o usuário realizou através do Microsoft Edge. Eu vou mostrar na prática. Então aqui está o meu navegador Edge, que é um navegador padrão que vem junto com o Windows 10. E se eu pressionar Ctrl J, que é o que eu fiz agora, percebe que ele abriu aqui a lista dos downloads. Então aqui eu posso visualizar quais foram os downloads de arquivos e itens que eu realizei através do Microsoft Edge. Então Ctrl J é a tecla de atalho para downloads. Qual é a finalidade da tecla de atalho Ctrl mais H que ali está citada? Essa serve para exibir a lista do histórico, que exibe as páginas que o usuário visitou anteriormente. Então se eu pegar agora ali o meu Microsoft Edge, vamos pegar de novo, e agora eu vou pressionar Ctrl H, Ctrl H. Percebe que apareceu agora a lista do histórico das páginas que eu visitei recentemente, porque essa é a finalidade aqui do Ctrl H, exibir o histórico de navegação do usuário. Isso tudo aqui usando, claro, o navegador Microsoft Edge, como ele pede. O Alt mais F4, essa tecla de atalho serve para fechar janela. Quando eu tenho várias guias abertas e eu pressiono o Alt F4, vou mostrar para vocês, ele vai abrir uma mensagem perguntando se eu quero fechar essas guias. Então aqui vocês vão ver que eu tenho uma guia carregada. Se eu clicar aqui no botão que significa nova guia, eu clico, ele abre uma nova guia e ali eu vou acessar um determinado site, como por exemplo o site do Google, ok? Bem, agora se eu pressionar Alt F4, é o que eu vou fazer, ó, Alt F4, ele me dá a mensagem, deseja fechar todas as guias? Porque na verdade o Alt F4 serve para fechar a janela. Como eu tinha várias guias carregadas, se eu pressionar Alt F4, como ele vai ter que fechar a janela, ele primeiro me pergunta se eu desejo fechar todas as guias. E aí, se eu clicar em fechar tudo, ele vai fechar, é claro. Eu vou cancelar para não fechar, para continuar aqui com o Microsoft Edge aberto para a gente conversar. Bem, então Alt F4 é fechar janela, mas se eu tiver várias guias, ele faz a pergunta antecipadamente. O Alt F1, na verdade, aqui tem uma pequena correção importante, ó. Alt F1, na verdade, a tecla de atalho que a gente usa para obter ajuda é simplesmente o F1, não é o Alt F1. Só F1 já dá acesso aos conteúdos de ajuda do Microsoft Edge. Então vamos fazer lá, estou aqui navegando no Edge, vamos abrir aqui um determinado local e eu pressiono F1. Assim que eu pressiono F1, ele abre uma nova guia com a ajuda do Microsoft Edge. Por exemplo, aqui ó, dicas do Microsoft Edge. Então F1 serve para acessar os conteúdos de ajuda do navegador Edge. Como em todos os programas, né? F1 é sempre relacionado à ajuda. E aqui temos o Ctrl mais F. Ctrl mais F é a tecla para localizar na página. Vem de Find. Então, quando eu quero localizar algo nessa página, eu vou usar o Ctrl F. Vamos ver na prática também. Estou acessando aqui e agora vou pressionar Ctrl F. Aí apareceu aqui em cima uma barra, localizar na página. E eu posso digitar o texto que eu quero localizar. Por exemplo, web. Aí assim que eu digitei o texto web, percebe que apareceu aqui, ó, já destacado, que ele localizou uma ocorrência de um total de 8 ocorrências nessa página que tem a palavra web. Isso porque o Ctrl F abre essa caixa chamada localizar na página, que eu digito uma palavra-chave ou um texto e ele tenta localizar isso dentro desta página. Bem, como a questão disse, né, pessoal, olha só, um usuário precisa verificar os sites recentemente visitados por meio do Microsoft Edge, em sua configuração padrão, para organizar um relatório contendo as fontes usadas para consultar normas de recursos humanos nos sites oficiais do governo. Aí ele pergunta, o atalho por teclado para abrir a janela de histórico, que vai mostrar então a lista com sites visitados anteriormente, é sem dúvida nenhuma a nossa resposta da letra B de Brasil, o Ctrl H, que eu acabei de mostrar na listinha, que é o que de fato acessa o histórico.
Bem, aqui nessa questão, então, nós podemos ver várias teclas de atalho do Microsoft Edge, que são muito importantes. Sempre que vocês estiverem estudando para concurso, não esquece, em relação aos navegadores, Microsoft Edge, Internet Explorer, o Google Chrome, o Mozilla Firefox, é importante saber as teclas de atalho desses navegadores, porque elas muito caem aí nas provas de concurso.